A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que estão ligadinhos na nossa programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Uma série de programas onde estamos aqui respondendo algumas perguntas de nossos amigos internautas que estão aí enviando suas perguntas sobre assuntos relacionados à Bíblia através do Facebook, do Twitter. E eu estou aqui mais uma vez para então esclarecer as dúvidas de nossos irmãos que estão aí compartilhando conosco esses assuntos relacionados com a Bíblia. Descobrindo os enigmas da Bíblia é um assunto que nós estamos levando ao ar aos nossos telespectadores. Todos os dias estamos aí esclarecendo as dúvidas de nossos amigos internautas. Hoje nós temos uma pergunta muito importante que tem surgido. Nós fizemos aí uma seleção de várias perguntas e então escolhemos essa para nós responder para nossos irmãos e amigos que nos enviaram através do Twitter. A pergunta é: qual o nome verdadeiro de Deus? É uma questão muito polêmica, porque esse é um assunto bem pouco falado na igreja. Qual o nome verdadeiro de Deus? Então, a minha pergunta também, baseada nesse assunto, seria: por que sabermos o nome verdadeiro de Deus? Uma das maneiras de nós conhecermos melhor a Deus é conhecer alguns dos nomes dele, através dos quais ele se revelou para as pessoas, para nós, se revelou através da Bíblia Sagrada. E, na verdade, porque todos nós, particularmente, todos nós gostamos que alguém nos chame pelo nome. Eu, por exemplo, não gosto que me chame por apelido, eu gosto que me chame pelo meu nome. Eu acho que uma pessoa séria, uma pessoa responsável, ele chama as pessoas pelo nome e gosta que as pessoas chamem ele pelo nome também. Então, eu creio perfeitamente que Deus, da mesma forma, com certeza, ele gostaria que cada um de nós chamasse ele pelo nome. Porque se alguém perguntasse para você hoje, qual o nome do Deus que você serve? Será que você saberia responder qual o nome do Deus que você serve? Será que você responderia: o meu Deus é Jeová, o meu Deus é El Shaddai, assim por diante? Ou você ia responder, por exemplo: o nome do meu Deus é Deus, dê a Deus e pronto. Só que eu quero dizer para você nessa noite que isso não é correto, porque a palavra Deus, ele é um título e ele pode ser empregado para qualquer entidade. Pode ser empregado, por exemplo, para Buda nos dias de hoje, para Maomé. Por que nós não falar hoje de uma grande infinidade de deuses que tem na Índia? A Índia tem mais de 36 milhões de deuses. Então, é muito importante nós descobrir o nome verdadeiro do nosso Deus para que nós venhamos a chamar ele pelo nome dele. Se você perguntar, por exemplo, para os muçulmanos, que hoje é a maior religião do mundo, e chega a mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas no mundo que adoram, ou seja, que servem, que compartilham com essa religião dos muçulmanos. Se perguntasse para ele qual o nome do Deus que ele serve, com certeza eles iriam responder: o nome do meu Deus é Maomé ou Alá. Eles iam responder para vocês porque eles sabem o nome do Deus deles. E é bom que nós entendemos que Deus, então, ele tem nomes genéricos e tem nomes específicos. E nós precisamos, então, identificar entre nomes verdadeiros de Deus e nomes genéricos. Os nomes genéricos de Deus são nomes que ele se deu através da sua autorrevelação. E os nomes específicos de Deus são, então, nomes próprios dele. São nomes que é somente dele, faz parte da sua divindade. Então, no passado, por exemplo, nomes genéricos, eles podiam ser atribuídos a vários deuses.
como por exemplo no passado Astarote, Dagon, Baal, Moloque, enfim, há uma infinidade de deuses que tinha na época no Velho Testamento e as pessoas chamavam então pelo nome de Deus. Então, o nome de Deus ele é nome genérico e específico. O genérico pode ser atribuído a outras divindades e específico é o nome do nosso Deus, legitimamente só dele. Então, para que você entenda melhor o que é genérico, você vai, por exemplo, em uma farmácia e você chega lá, você pede um remédio, você diz, eu gostaria de comprar tal remédio. Alguns farmacêuticos vão chegar para você e vão dizer, você quer um remédio original ou você quer um remédio genérico? Porque o original ele custa mais caro. Agora, se você pode pegar um genérico. O genérico ele tem a mesma substância, ele tem a mesma composição, só que ele vem com outro nome. E daí, ali tem, de repente, uma série de genérico que tem as mesmas substâncias, mas eles vêm com outros nomes. Então, o nome verdadeiro de Deus não é diferente. Ele continua sendo Deus, só que vem com outros nomes. E aí pode ser atribuído até um Deus falso. Então é bom nós entender isso. Agora, o nome específico de Deus, o nome específico mesmo de Deus, hoje é somente 4. O primeiro nome de Deus, para que você entenda o nome verdadeiro de Deus, já que a pergunta hoje é qual o nome verdadeiro de Deus, o primeiro nome verdadeiro de Deus é Yahvé, ou em outras traduções, Javé. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Foi quando Deus falou para Moisés, Deus se apresentou para Moisés e disse para ele que ele tinha escolhido Moisés para libertar o povo de Israel e Moisés teria que falar a Faraó as palavras que Deus mandava, então para que Faraó viesse a libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, onde eles ficaram 430 anos escravizados no Egito. Mas Moisés disse, eu sou pesado de língua e tal, não sei falar. Aí Deus falou, como os irmãos poderão ver na sequência ali, do capítulo 2, versículo 4, Deus disse, foi eu que fiz a língua do homem, eu que tal, criei e tal, e eu te darei as palavras na hora e tal. Mas aí Moisés disse, mas o que eu vou dizer para o povo, quem me enviou, quem é que mandou eu falar? Aí Deus disse, diz para eles que o eu sou me enviou a vós. Então essa palavra eu sou, quer dizer que ele é único, ele é o próprio, ele é o Criador, ele não depende de ninguém, então ele é único, ele é o que ele é e pronto. Então essa palavra Yahvé é o primeiro nome original de Deus, essa palavra Yahvé. Depois nós vamos encontrar também o nome de Deus específico, que é El Shaddai. El Shaddai quer dizer o Deus Todo-Poderoso. Está lá também no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe Deus maior que Ele. Ele é o Deus onipotente. Baseado nos atributos de Deus, Ele é o Deus onipotente. O Deus que existe desde eternidades e sempre vai existir. Então é um Deus que tem poder nos céus e na terra, e tudo está no controle dele. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse também é um nome específico. Depois nós temos em terceiro lugar o nome Adonai. Adonai que significa Senhor. Significa Senhor ou Senhor de Israel. Então ele é o único Senhor, ele é o único Mestre, ele é o único nosso patrão, podemos dizer assim, porque ele é o nosso Senhor. Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Então Deus tem o seu nome Adonai, que quer dizer então Senhor. Terceiro nome específico. Depois tem os nomes, por exemplo, Jeová, que eu falei que era 4 nomes específicos, que o Jeová eu vou falar um pouquinho mais na frente, porque o nome Jeová, ele não tem na Bíblia Sagrada. Ele não tem na Bíblia Sagrada original. Tem nas nossas hoje, que já é traduzida para o português. Mas no original hebraico não tem a palavra Jeová, porque a palavra Jeová ela foi
acrescentado mais tarde, aproximadamente no ano de 1748. Então, isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas só para esclarecer a você, porque, por exemplo, existem algumas igrejas, por aí, denominações, que dizem que o nome de Deus verdadeiro é Jeová, que somente Jeová nós devemos pronunciar. Mas nós vamos entender pelos originais hebraicos que a palavra Jeová não existe. Existe sim a palavra Yahvé, que é o primeiro nome de Deus, e esse ele gostaria, como ele falou no livro de Gênesis, que fosse falado de geração em geração e perpetuamente para toda a vida. Então, o nome verdadeiro de Deus é Yahvé. Depois nós temos então os nomes genéricos, que são muitos aqui, eu só vou comentar somente de uns 3 ou 4 nome genérico. Enfim, vou comentar alguns aqui. Por exemplo, a palavra El Elyon, que significa Deus Altíssimo, é o nome genérico. Só que essa palavra El, é bom que você, amigo e irmão internauta e telespectador, entenda que a palavra El no hebraico quer dizer Deus. Elyon quer dizer Altíssimo. Então, por isso que vem, se você for ver no hebraico, está separado. El Elyon, que quer dizer Deus Altíssimo. Então, a palavra, por exemplo, Elohim. Elohim, ele está no plural. Nós vamos ver o próprio Jesus falando no Novo Testamento. E ele quer dizer, então, Deus vivo, Deus Criador. Também encontramos isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 4, expressando ali a magnitude do nosso Deus, como sendo Deus Criador de todas as coisas, um Deus vivo, Elion. Bom, depois encontramos a palavra El Olam, que também é um nome genérico, que quer dizer Deus da eternidade, Deus do universo. Nós sabemos que esse é um nome do nosso Deus, que ele é o Deus da eternidade, o Deus do universo, mas existem pessoas que acreditam nas suas divindades, que seja também da eternidade, o dono de todo o universo. Então, por isso que é um nome genérico. Por exemplo, a palavra Abba, Pai. Abba, Pai, quer dizer Deus da eternidade, ou melhor, quer dizer o Paizinho. Está lá em Salmos, Salmos de número 89, verso 26, que quer dizer Pai, ou Paizinho. É uma expressão carinhosa de nós chamarmos Deus como Pai, só que ele pode ser atribuído também à divindade falsa. A palavra Kadosh, por exemplo, quer dizer santo. Ou podemos dizer também o Santo de Israel. Então, quando se fala Kadosh, está se referindo a santo, que Deus é santo, e é o Santo de Israel e é o nosso Santo protetor. Amém? Então, quando nós estamos, por exemplo, apaixonado, o jovem, por exemplo, está apaixonado pela sua noiva, pela sua namorada, ele faz questão de chamar ela pelo nome. E sempre pronuncia, por exemplo, se o nome dela for, por exemplo, a Rose, por exemplo, ou Roselene, meu amor, né? Então ele chama de uma forma carinhosa e pronuncia pelo nome. Ele não chama a pessoa que ele ama pelo apelido, ele chama pelo nome. Então Deus, ele também gosta que nós chamamos ele pelo nome. Quanto mais você aprende os nomes de Deus, mais você sente ele próximo de você. Você percebe que a presença dele está contigo, quanto mais você pronuncia. Quando você está orando e você aprende o nome de Deus e pronuncia o nome dele, você se sente mais impactado pelo poder do Espírito Santo, você sente que Deus está ouvindo o teu clamor. Porque é muito interessante chamar pelo nome. Depois, então, nós encontramos os nomes que Deus se apresentou ao povo, ou seja, através da sua auto-revelação. Ele se revelou como sendo Deus, um auxiliador, aquele que resolve todas as coisas, e ele se apresentou com vários tipos de nomes. Por exemplo, Jeová Rafá,
A palavra Jeová Rafá no hebraico quer dizer o Senhor que sara. Está lá em Êxodo capítulo 15, verso 26. Que Deus falou para o povo de Israel que se eles guardassem seus mandamentos, nem o mal lhe chegaria. E porque Deus era o Deus que sarava todas as enfermidades. Nenhuma enfermidade ia chegar sobre Israel. Então, se você está passando por um problema de enfermidade, nós sabemos que Jesus cura, que Jesus liberta e faz todas essas obras. Mas você pode clamar também por Jeová Rafá, que também é o teu médico. Jesus é o teu médico e Deus também, eles são uma trindade divina e trabalham em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tanto clamar por Jesus ou por Jeová Rafá, vai receber a bênção do mesmo jeito. Depois tem Jeová Eloai, que quer dizer o Senhor é meu Deus, está lá em Josué 7 e 7. Depois tem El Eloé, que quer dizer Israel, o Deus pessoal de Israel, que é atribuído a ele. Depois tem Jeová Roi, quer dizer Senhor meu pastor, tá? É o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor. Depois tem Jeová Shammah, que quer dizer Deus presente, aquele que está em todas as horas, porque a Bíblia nos atribui Deus, a Bíblia diz que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, ele como onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele está aqui do meu lado e está aí do teu lado, onde você está assistindo nesse momento. Ele é o Jeová Shammah. Aí tem o Jeová Shalom, que quer dizer o Senhor é paz. Está lá em Juízes 6:24, foi quando então Gideão levantou aquele altar e dedicou ao Senhor e disse: esse lugar será chamado lugar da paz. Está lá em Gênesis 6:24. Depois tem Jeová Nissi, que quer dizer o Deus é a minha bandeira, é aquele que declara vitória para nós. Depois tem o Jeová Jiré, que quer dizer o Senhor que provê todas as coisas. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8. E é importante lembrar desse texto que fala exatamente de Abraão, que ia oferecer o seu único filho Isaque em sacrifício a Deus, porque Deus tinha pedido para provar a fé de Abraão. Mas no momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho, Deus bradou do céu e disse: não toque no menino. E quando ele olhou, ele viu do lado então um cordeiro, e aí ele ficou feliz e abraçou seu filho, e então ofereceram aquele cordeiro em sacrifício. Deus proveu o cordeiro. Então, se você está passando por uma dificuldade, seja problema financeiro, seja problema na família, qual for o problema, se você confiar em Deus, Ele pode prover no momento certo uma saída para você. Amém? Então, diante dessas explicações, poderia surgir aqui alguma pergunta. Poderia surgir aqui uma pergunta. De onde então surgiu a palavra Jeová? Como eu falei anteriormente, o nome específico de Deus hoje é 4, mas no original hebraico só tem 3, que é Yahvé, El Shaddai e Adonai. Então vamos entender de onde surgiu essa palavra, o nome de Deus hoje, Jeová. Então, segundo os historiadores, o nome Jeová ele surgiu de 4 letras hebraicas, que é YHWH, que no hebraico se pronuncia assim: Yud-Rei Vav-Rei, Yud-Rei Vav-Rei. Este então era o tetagrama dos judeus, o tetagrama hebraico, aonde pronunciava o nome Yahvé. Yahvé lá de Gênesis capítulo 2, verso 24. Porque segundo os historiadores também, eles dizem que Israel tomou essa atitude porque lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, lá nos 10 mandamentos, Deus disse: e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tem por inocente aqueles que chamarem o nome do Senhor Deus em vão. Porque hoje tem pessoas que não têm respeito pelo nome de Deus, qualquer coisinha, meu Deus daqui, meu Deus dali, e xingo, até fala palavrão, colocando o nome de Deus em vão. Ainda bem que eles não chamam o nome Yahvé ou Adonai, eles chamam o nome de Deus. Então Deus não leva muito em conta isso, porque o nome de Deus, como eu falei, é um título que pode ser empregado a outros deuses.
mas as pessoas chamam, a volta e meia estão chamando o nome de Deus em vão. Então, no Velho Testamento, o que eles fizeram? Os judeus, com medo de pecar contra Deus, e volta e meia ficar falando o nome de Deus em vão, então eles inventaram o tetagrama, 4 letras, YHWH, no hebraico, Yud-Rei, Vav-Rei, que quer dizer então, Yahvé, ou Adonai, que quer dizer Senhor. Era simplesmente para pronunciar o nome do Deus verdadeiro, sem precisar mencionar o nome próprio dele. Então, quando eles falavam essas 4 letras, todas as pessoas já sabiam que estavam se referindo ao nome de Deus verdadeiro. E isso era falado pelo sumo sacerdote, os rabinos da época. Então, é bom que se entenda que, de repente, quando eles estavam também particularmente conversando entre amigos ali, determinado assunto e precisasse tocar no nome de Deus, então, às vezes, eles nem falavam tetagrama. Às vezes, falavam, por exemplo, a palavra Hassem. Hassem, que também quer dizer o nome. Estava se referindo ao nome de Yahvé, ou o nome Adonai, como Senhor. Então, para nós entender como surgiu esse nome. Então, mais tarde, quando se começou, quando surgiu, então, as vogais, então, o que aconteceu? Aí os rabinos deram uma aperfeiçoada, podemos dizer assim, no tetagrama. Eles tiraram, então, 4 letras, ou melhor, tiraram 3 letras do nome Adonai, a letra A, para ser mais claro, eles tiraram as vogais, porque Adonai se escreve com A, D, O, N, A, Y. Então eles tiraram o A, o O e mais o A. As 3 vogais do nome Adonai e introduziram naquelas 4 letras que era o Y, o H, o W, o H. E aí, em vez de ficar Yud-Rei, Vav-Rei, que era YHWH, ficou agora então Yonhá. Veja que ficou já meio parecido com Jeová, ficou Yonhá. Então, no Velho Testamento, os judeus começaram a pronunciar, agora em vez de pronunciar Yud-Rei, Vav-Rei, eles começaram a pronunciar então Yonhá. E aí o tempo foi se passando, iniciou-se o Novo Testamento, pouquinho antes ainda de Jesus vir, eles traduziram a Bíblia Sagrada para o grego. Houve uma necessidade ali de traduzir a Bíblia para o grego, e segundo a história, então, os rabinos ali levantaram 72 homens da linhagem de Abraão, judeus, das 12 tribos de Israel, sendo que foram mais ou menos 12 pessoas de cada tribo, segundo eles, foi escolhido 12 de cada tribo. Então, ele escolheu essas pessoas, 72 homens capacitados, e colocaram eles isolados em um aposento, e eles ficaram 72 dias ali traduzindo o hebraico para o grego. E quando eles acabaram os 72 dias que eles acabaram, e interessante que eles acabaram a tradução no mesmo dia. Então foi uma providência divina. E quando foi, então, analisado pelos rabinos, eles perceberam que não tinha erro. Todas as traduções estavam corretas, todas idênticas. Então foi uma providência divina para que também a palavra de Deus fosse, então, propagada também para os gregos. É um meio de evangelismo que Deus nunca proibiu, na verdade, a tradução de Bíblia. Hoje existe mais de 4.200 traduções da Bíblia em todo o mundo. Né? Então, e com certeza vai haver muito mais ainda. Dialetos diferentes, porque hoje existem mais de 191 países no mundo e que falam diversas línguas e idiomas, dialetos, e é muito importante que a Bíblia realmente seja traduzida para que chegue ao conhecimento de várias pessoas no mundo todo. Então, logo após, então na tradução, melhor falando, na tradução da Septuaginta, o nome de Deus hebraico que era então pronunciado Yahvé, Adonai, Shaddai, e depois passou a se chamar Yohá, na tradução da Septuaginta ficou então chamado de Kyrios, que é a mesma coisa que chamar
Yonhá ou Adonai no Velho Testamento. Então, muito bem. Depois, mais tarde, surgiu a tradução da Vulgata, né, a Vulgata que foi traduzida por Agostinho. E é interessante que no Velho Testamento a Bíblia era escrita toda com letras emendadas, elas não eram separadas, apesar deles entenderem, mas era tudo separado. Então, quando foi traduzido a Bíblia para o grego, a Septuaginta, então quem quisesse, por exemplo, ter o Velho Testamento, tinha que comprar o Velho Testamento separado, e aí o Novo Testamento, que foi traduzido para a Vulgata, teria que comprar separado. Mas então o que Agostinho fez? Ele pegou e uniu o Velho Testamento com o Novo. E hoje nossas Bíblias já têm o Velho Testamento e o Novo todos juntos. Então ele, mais tarde, então também foi separado em versículos, lá por 1200 e pouco, foi transferido, foi separado em versículos também da Bíblia. Antigamente era tudo emendado, tudo junto. Muito bem, depois surgiu várias outras traduções, mas eu quero comentar aqui as mais principais. Ali por volta do século XIV, aí surgiu a tradução da Reina Valera, que é uma tradução ali para o espanhol. E é importante que eles usaram nessa tradução para o espanhol, a Reina Valera, usaram a Septuaginta, a Vulgata, também o hebraico. E depois surgiu, então, uma tradução muito conhecida dos evangélicos, conhecida também de várias denominações do mundo, que é a tradução pelo alemão Martinho Lutero. O alemão Martinho Lutero, ele foi um protestante, que ele protestou contra a Igreja Católica da época, então ele fez uma revolução tremenda. Eles queriam matar ele, mas Deus o protegeu, e ele conseguiu, então, antes do fim da sua vida, traduzir a Bíblia para o alemão. A Bíblia para, então, o alemão, e é importante observar que ele usou a tradução da Septuaginta, usou também a Vulgata e usou a Reina Valera, essas três traduções, para traduzir para o alemão. E segundo a história, no alfabeto alemão não existia a letra Y e nem o W. Então o que ele fez? No lugar do Y, ele colocou a letra J. No lugar do W, ele colocou o V. E aí, em vez de você ler agora Yonhá, ficou Jeová. E foi dali, então, que surgiu o nome Jeová. E é importante entender que ele deixou ainda os H's, que são dois H, que era Y, H, WH. Os H's ele deixou. Aí, por volta do ano de 1748, aí a nossa Bíblia hoje, já na tradução de português por João Ferreira de Almeida, segundo a história, ele traduziu então essa Bíblia para o português, só que daí ele tirou os H's, porque no português o H não tem som. Então daí ele tirou os H's e agora então a nossa Bíblia já não tem os H's, então ele está escrito Jeová. Então hoje você pronuncia Jeová em vez de Javé ou de Yonhá. Então o tetragrama hoje chegou a ser Jeová. Então é errado você pronunciar o nome Jeová, é pecado. Não é pecado, meus irmãos, pronunciar Jeová, porque Jeová surgiu do tetragrama, das 4 letras, e o tetragrama era o nome verdadeiro de Deus. Então, se surgiu de lá dessas 4 letras e também do próprio nome Adonai, que foi uma junção de letras, então podemos pronunciar tranquilamente, sem preconceito nenhum, porque sabemos que Deus também vai receber esse nome, reconhecendo Ele como o Deus Criador de todas as coisas e também o nosso Senhor, Jeová. Então, mas não quero aqui dizer para você que Jeová é o único nome de Deus que nós devemos chamar, como as testemunhas de Jeová dizem.
Não, Jeová é um nome que foi acrescentado, mas ele não é o nome específico de Deus original do hebraico, mas não é pecado chamar. Muito bem. Assim como Deus tem um nome verdadeiro, Jesus também tem um nome verdadeiro. É bom que nós entendamos que o nome Jesus, ele também é uma pronúncia. O nome verdadeiro de Jesus no original grego é Yeshua. É Yeshua. Você vai procurar lá no original grego, você vai encontrar a palavra, então, Yeshua, que quer dizer salvação. Ou Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus enviado. Podemos ter também lá na base bíblica em João 3,16, quando Deus diz que, a palavra de Deus ali diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo. Então, o seu Filho, Yeshua HaMashiach, que quer dizer o enviado, então ele enviou para morrer na cruz do Calvário por nós. Aí tem também os nomes que podemos ver assim, atributos de Jesus, aquele que podemos ver assim, genérico também, que quer dizer Emanuel, o Deus conosco, está lá em Isaías 7,14, o príncipe da paz, Isaías 9,6, filho do homem. Ele se deu a conhecer por vários nomes, que se nós fosse pronunciado daria uma lista muito grande. Assim como o nome de Deus, existe, por exemplo, a Igreja Católica colocou o nome de Deus, o nome genérico, Deus dizer assim, mais de, se não estou equivocado, 72 nomes. Então, existem vários nomes. Eu estou aqui pronunciando só alguns, por exemplo, de Jesus também, que ele se apresentou como filho de Davi também, Mateus 15:22. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lá em João 1:29. Ele também se apresentou no livro de Apocalipse 1:8, dizendo que ele é o Alfa, o Ômega, e quer dizer o princípio e o fim. Ele se apresentou também em Apocalipse 5:5, dizendo que ele é o leão da tribo do Judá. E também Apocalipse 5:6, como o Cordeiro de Deus, repetindo ali de João 1:29. E também em Apocalipse 19:16, ele se apresentou como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Números 24:17, ele se apresentou também como a estrela da manhã. Então há vários nomes, e o importante é que nós o adoramos ele em espírito e em verdade. Você pode até ficar pensando, mas então é importante o chamar pelo nome, é muito importante. Quando você for orar ou falar com alguém, se você puder pronunciar o nome verdadeiro de Deus ou de Jesus, com certeza ele vai ficar muito mais feliz ainda, agora que você sabe o nome dele. Amém? Então eu agradeço a você que deu atenção a esses minutos aqui nessa programação. Espero que Deus continue sempre te abençoando, como tem abençoado, livrando você de todo mal. E você procura se aprofundar mais no conhecimento da Bíblia, porque isso é muito importante. Deus vai sempre renovando teus conhecimentos, trazendo sempre, com certeza, o Espírito Santo algo muito melhor para você, a tua vida espiritual. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, o teu ministério, o teu trabalho, você seja cada dia melhor, uma bênção. Em nome de Jesus, muito obrigado pela atenção de todos.